Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Hoje à tarde eu tentava produzir uma palavra para trazer para os irmãos, com esse tema esperança, fé e amor. Eu confesso que eu passei por alguns textos e eu já tinha começado a fazer em Hebreus 10 e já estava quase pronto, e o Senhor me redirecionou ao Salmo 126, irmãos. Eu senti uma inquietude do Senhor para retornar a esse salmo. Alguns já viram essa pregação, eu preguei ela o ano passado aqui, mas o Senhor falava ao meu coração que eu deveria retomar o Salmo 126 nessa noite. Então, fique atento, porque certamente o Senhor quer falar aos nossos corações. O Senhor quer nos dizer algo, não é? Então, eu não vou resistir. Aquilo que eu estava preparando, eu deixei lá para uma outra oportunidade, e eu vou para aquilo que o Senhor me direcionou, pois eu senti esse desejo no coração. Amém, irmãos? Então, eu convido você a ler o Salmo de número 126, salmo bastante conhecido, muito bonito, salmo, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? O Senhor tem feito grandes coisas na sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós queremos Te engrandecer, dizer que Tu és bom e que a revelação dela só vem mediante o Teu Espírito. Por isso eu me coloco submisso agora, Senhor, para que o Senhor esteja me usando, para que o Senhor encontre os corações necessitados nessa noite, e que a Tua palavra seja revelada dentro de cada um, conforme o Senhor quiser. Ó Deus, nessa noite, Pai, transforma a nossa vida, restaura os nossos sentimentos, restaura a nossa vida, e que possamos sair daqui mais firmes e mais alegres, ó Deus, crendo que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o Salmo 126, ele retrata o período em que o povo de Deus, o povo de Israel, estava voltando do cativeiro. Como todos nós sabemos e como está descrito, não é? No livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, no livro de Daniel, Ageu e Zacarias, o povo de Deus, por 70 anos, foi levado escravo por Nabucodonosor. O povo vivia em desobediência, o povo se rebelava contra Deus. Então Deus assim permite que uma grande tempestade assole a nação de Judá. Nabucodonosor então toma o seu povo e os escraviza durante 70 anos. Há relatos nesses livros que eu citei, né, de dramas e de mortes e de histórias terríveis que aconteceram com esse povo. Um povo o qual Deus amava, um povo o qual Deus queria restaurar para si. E Deus permite que eles sejam afligidos, que eles sofram perseguição de Nabucodonosor, que eles fiquem debaixo da bota de Nabucodonosor por 70 anos, para que eles pudessem ser transformados, para que eles pudessem ser, assim, tivessem sua mente modificada. E esse salmo, irmãos, ele é o relato de um exilado, de um desses que estavam presos lá com Nabucodonosor. Um judeu que foi deportado a Jerusalém, e ele está agradecendo ao Senhor por esse retorno, porque depois desse tempo todo ele estava sã e salvo, porque depois desse tempo todo ele conseguiu retornar ao seu lar.
Aqueles que conseguiram retornar ao seu lar participaram da alegria desse salmo e cantaram esse salmo. Esse salmo, então, é o resultado desse povo que, depois de tanto tempo, volta para a sua casa, volta para o seu lugar. E como é ruim, não é verdade, quando nós passamos muito tempo longe de casa? Sobretudo quando passamos muito tempo longe de casa, não é? Sobre condições de sofrimento. E eu considero que é talvez incomparável qualquer uma das descrições nossas aqui acerca do que é sofrer longe de casa com aquilo que aquele povo sofreu. Sabe, irmãos? Então o salmista aqui, ele está grato ao Senhor por ter retornado à sua terra, são e salvo. Este salmo também, ele é registrado na palavra de Deus como um cântico de romagem. Ele é registrado também como, alguns chamam de romagem, outros chamam cânticos dos degraus, porque uma vez no ano, alguns peregrinos faziam menção a esse salmo e reuniam-se para relembrar o retorno do povo de Deus até o templo. E eles caminhavam e eles, louvavam esse salmo enquanto faziam esse percurso. E cada degrau que eles subiam de Babilônia até Jerusalém era um verso desse salmo. E cada passo dado era uma alegria no seu coração que os tomava. Era um novo salmo que surgia. E esse povo agora, irmãos, eles estão fazendo referência à história. Esse povo agora está liberto. Esse povo agora se alegra no Senhor, porque voltaram à sua casa. O Salmo 126 é tão belo quanto os demais, mas existe algo que me chama a atenção no Salmo 126, é que ele versa sobre a restauração de Deus. Preste atenção, o Salmo 126, ele enfatiza, irmãos, a restauração de Deus e a transformação do seu povo e a devolução de Deus ao seu povo, o lar que lhes era legítimo. Esse salmo relata então a alegria desse povo, bem como o trabalhar de Deus na vida desse povo, trazendo restauração. O autor desse salmo, ele faz uso de 3 metáforas para expressar a alegria do retorno para casa. A primeira delas está no versículo 1, que ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, perceba, o Senhor está restaurando a sorte de Sião, os trazendo de volta, os libertando, e ele diz que eles ficaram como quem sonha. Como quem sonha. Sabe, uma pessoa que fica como quem sonha, ela fica meio que abobalhada, abestalhada, por que não dizer? É aquela pessoa que está em estado de êxtase. Ela está como quem sonha, ela está quase que sem acreditar que tudo isso está acontecendo de novo. Depois ele diz, ele expressa a alegria do retorno para casa, fazendo menção às águas do Neguebe. Perceba no versículo 4, ele fala mais uma vez de restauração, e ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Depois ele fala sobre as festividades da colheita, no versículo 6, e ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Sabe, irmão, certamente aquele povo sofreu, aquele povo teve que ter paciência. Lá no livro de Jeremias, mostra o Senhor falando com esse povo, dizendo que os ama, mas dizendo assim: estabeleçam casas para vocês, porque vocês vão ter que ficar um tempo aí. Deus estava tratando com aquele povo, embora o amasse, sabe? E eles estão agora felizes, porque de fato eles constataram que Deus estava tratando com eles e que Deus estava os devolvendo ao seu lar. Lendo esse salmo, então, irmãos, nós encontramos inúmeras lições que servem de referencial para os tempos de crise que nós enfrentamos. Lendo esse salmo, nós podemos, por dedução, extrairmos algumas lições, ou por que não dizer que esse salmo tipifica muitas vezes algumas situações que nós vivemos na nossa vida. Certamente esse salmo tipifica períodos em que nós passamos de tribulação,
e momentos em que nós percebemos que aquela tribulação passou. E como é bom quando a gente percebe que chegou o fim da luta. Como é bom quando a gente percebe que nós fomos vitoriosos. Sofremos, né? Fomos castigados muitas vezes, choramos, derramamos lágrimas, mas voltamos. Veja, ele diz no versículo 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Muitas vezes o tempo da nossa vida é de semeia mesmo, é de semear, é de lançar semente. Ele diz que tem um tempo de semear e de esperar essa semente brotar, e ele diz, voltará, ou seja, há um fim, há um retorno. Ele diz, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, ou por que não dizer os seus frutos. Mas um olhar mais detalhado, irmãos, para o contexto em que esse salmo foi escrito, para o contexto do cativeiro da Babilônia, um olhar mais aguçado sobre o que acontecia por trás desse salmo, certamente revela para nós algumas coisas que acontecem no mundo espiritual quando nós estamos enfrentando tribulação. Ao olharmos para o povo de Deus, escravo em Babilônia, certamente podemos extrair revelações espirituais daquilo que acontece na nossa vida, quando estamos enfrentando um período de crise. Estamos agora vivendo um tempo novo, um tempo em que temos que nos adaptar. Já estivemos pior, já estamos saindo. Existem as flexibilizações que estão acontecendo, mas certamente desde março desse ano vivemos tempos de cativeiro, vivemos tempos de Babilônia. E olhando para essa história desse povo, podemos extrair algumas verdades para nós. Olhando à luz do contexto desse salmo, podemos extrair algumas aplicações para a nossa vida. Então, irmãos, vamos ver que lições de fé são essas. A primeira delas, quando Nabucodonosor escraviza o povo de Israel, sabe o que é que acontece? Uma das primeiras investidas do exército de Nabucodonosor foi contra os judeus. E quando eles investiram, quando o exército invadiu a nação de Judá, eles saquearam preciosidades do templo de Jerusalém. Tudo que havia de ouro, de prata, de metais preciosos, foram levados embora. Quando o exército de Nabucodonosor entra em Jerusalém com violência, com agressividade, o primeiro lugar que eles encontram é o templo, e eles saem saqueando todo objeto de valor que havia no templo, onde os judeus adoravam, onde eles prestavam culto, e Nabucodonosor simplesmente leva tudo, o templo fica vazio. E sabe, irmãos, isso aqui tipifica para nós, ou o templo de adoração de Israel, tipifica para nós, ou é uma representação da presença de Deus. E quando muitas vezes estamos enfrentando um tempo de crise, quando muitas vezes estamos enfrentando um tempo de lutas, o primeiro lugar onde o inimigo investe é dentro de nós, é no templo que somos nós. O primeiro acontecimento, a primeira investida do inimigo, muitas vezes, é saquear a nossa alegria, é saquear a nossa motivação. Sabe, é o primeiro lugar onde o inimigo entra, é nas nossas emoções, é no nosso coração, é no nosso entendimento, porque lá é onde se encontra o templo do Senhor. Você está entendendo essa palavra? O templo de Jerusalém, para nós, é uma representação da presença de Deus. Era um elo entre Deus e o povo, e quando nós estamos enfrentando um tempo de crise, quando nós estamos enfrentando um tempo de lutas, um tempo de batalha, a primeira coisa que o inimigo investe, o primeiro atentado do inimigo é para tirar de nós a presença de Deus, é para roubar de nós a alegria da salvação. Considere que você hoje é o templo do Espírito Santo de Deus. As crises vêm, irmãos, e o inimigo muitas vezes saqueia,
rouba o nosso gozo, rouba a nossa comunhão com Deus, rouba a nossa comunhão com a igreja. Quantos que não conseguiram voltar ainda a cultuar? Desde março, quando entramos em quarentena, em que houveram os decretos e que pediram para que nós ficássemos em casa, todo mundo se isolou, a igreja ficou vazia. Já retornamos, mas muitos foram saqueados, muitos perderam nesse tempo a presença de Deus fervorosa dentro de si, muitos perderam a alegria, muitos perderam a comunhão com Deus, e hoje se sentem enfraquecidos e nem conseguem entrar no templo, seja por causa de um medo irracional, seja por causa de alguma coisa que colocou na sua cabeça. Eu quero dizer para você nessa noite, repreenda em nome de Jesus. Eu sei que essa mensagem está sendo gravada e talvez alguém venha assistir ela, mas nessa noite, se você foi alguém que se sentiu prejudicado, que está isolado, que está cativo, que está em Babilônia, nessa noite o Senhor nos convida, e o Senhor te convida a retornar ao templo, e o Senhor quer devolver a você as preciosidades que um dia Ele te deu. Mas é bem verdade que muitas vezes o inimigo roubou a alegria da salvação, roubou a comunhão, e muitos estão nesse momento, irmãos, fraquinhos na fé. Aquilo que é mais precioso na nossa vida é aquilo que o inimigo quer tirar de nós. A segunda coisa que acontece no contexto desse salmo, quando aquele povo foi levado cativo, é que o exército de Babilônia, eles tiveram como prioridade prender os sacerdotes e os ferreiros. Eles estavam na primeira turma daqueles que iriam ser cativos, daqueles que iriam ser algemados e levados. O povo comum ficou depois. Quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, a primeira coisa que ele disse foi: prendam os sacerdotes, ou seja, os cabeças da nação, e prendam os ferreiros, ou seja, na nossa linguagem, os serralheiros, aqueles que trabalhavam produzindo armas, facas. Por quê? Nabucodonosor fez isso? Porque ele atinge dois aspectos, ou duas bases daquele povo. Primeiro, os sacerdotes, nos quais eles se guiavam, nos quais eles se orientavam. Então o povo fica sem guia, o povo fica perdido, sem saber a quem recorrer, sem saber a quem perguntar, e o que é que a gente faz. E depois eles prendem os ferreiros, para que o povo não pudesse pegar nas armas e revidar, e contra-atacá-los. Então aqui nós temos um povo que ficou sem líder, e um povo que ficou desarmado, sem poder reagir ao ataque. Você vai ver isso no livro de Jeremias, no capítulo 24, versículo 1, pode botar aí, a gente lê rapidinho. Jeremias 24, 1, não pretendia ser um estudo, mas eu queria ler esse versículo para você ver. Livro de Jeremias 24, versículo 1, e diz assim, veja: fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, veja, os sacerdotes, filhos de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, olha, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Aqui está a referência sobre o que eu disse, não estou criando não. Perceba que havia uma estratégia do exército de Nabucodonosor. Eles não entraram aleatórios, não. Sabe, irmãos? E eu fico pensando que aqui representa para nós a impotência que nós sentimos muitas vezes quando estamos enfrentando uma batalha, seja uma crise no casamento, seja uma crise financeira, seja uma crise familiar. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes o inimigo nos ataca, nos fazendo perder a direção, nos fazendo muitas vezes desacreditarmos do poder de Deus e da liderança de Deus sobre nossa vida.
Muitas vezes, quando estamos vivendo uma dificuldade, questionamos se Deus realmente está no controle, se Ele realmente está nos guiando. Quantos se perderam? Quantos passaram a questionar Deus? E muitas vezes o inimigo ataca dessa forma, nos fazendo nos sentir impotentes e enfraquecidos, como se estivéssemos só no mundo, sem direção, sem um guia, sem Deus. E muitas vezes a semente que o Senhor lança no nosso coração é: você está sozinho, você não tem a quem recorrer. Onde está o seu Deus? Aqui está uma outra investida do inimigo. Os irmãos percebem que o ataque de Nabucodonosor à nação de Jerusalém tipifica muitas vezes o ataque do inimigo nas nossas vidas. Os irmãos estão fazendo essa conexão aí, amém? Os irmãos estão entendendo que há uma tipologia no ataque de Nabucodonosor, naquele momento de escravidão e de detenção do povo. Há uma coisa que tipifica muitas vezes as crises e os momentos difíceis que nós passamos na nossa vida. Sabe, irmãos, aqui nós aprendemos outra coisa. É que nas crises trava-se batalhas espirituais. Muitas vezes aquele problema que você tenta resolver na força do próprio braço, você não vai conseguir, porque você não tem armas, porque você não tem condições de militar no mundo espiritual. É nesse momento que nós precisamos recorrer aos recursos espirituais. Sabe, irmãos, quantas vezes o inimigo nos tira, ou as situações da vida nos deixam totalmente impotentes. É quando a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente não sabe o que fazer. É quase como esse povo, estava sem arma, faço o quê? Não posso fazer nada. A única coisa que eu tenho que fazer é deixar-me ser levado, deixar-me ser cativo. Muitas vezes nas crises que travamos no dia a dia, somos essas pessoas que nos sentimos desarmados. Somos essas pessoas que nos sentimos impotentes e sem saber o que fazer. Mas eu quero dizer para você que nem todo tipo de problema, nem todo tipo de conflito que você enfrenta nessa vida será resolvido na força do seu braço. E quando os recursos nos faltam, e quando as armas nos faltam, eu lembro daquilo que Paulo diz aos Efésios no capítulo 6. Irmãos, que coisa maravilhosa. Capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo está nos orientando quanto a isso, quanto a um mundo espiritual que existe, que muitas vezes determina algumas coisas à nossa volta, determinam algumas coisas na nossa nação, e que nós temos que, como cristãos, ter discernimento, que muitas vezes a nossa batalha não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores do mundo espiritual. Efésios 6:12. A nossa luta não é contra seres humanos, diz a versão NVI, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:13 diz assim: por isso, olha aqui de onde vem a nossa arma, olha aqui de onde vem a nossa capacidade de reagir no dia difícil, de onde vem a nossa capacidade de lutar no dia que a tribulação bate à nossa porta. Ele diz: mantenham-se firmes. Versículo 13, ele diz: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Agora sim, diz assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem
no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quem pode dizer amém? Quando os recursos naturais lhe faltarem, quando você se sentir impotente diante da vida, quando aquilo que você acredita poder fazer sai do seu controle, você precisa abrir os seus olhos para o mundo espiritual. Você precisa entender que a arma do cristão não é no próprio braço, mas a arma do cristão está baseada na palavra de Deus. Declare essa palavra, viva essa palavra. Sabe, irmãos, mantenham-se firmes nela. Coloquem o capacete da salvação. Aquele problema que você enfrenta, aquela luta, aquele marido que dá trabalho, aquele filho, aquele negócio, aquele comércio, muitas vezes só vai avançar, ou você só vai encontrar um objetivo, ou você só vai conseguir avançar de alguma forma, você só vai conseguir encontrar respostas para tudo que está acontecendo, ou você vai conseguir êxito na sua luta, quando você começar a lutar com as armas espirituais. Pare de lutar com sua própria força. Sabe, irmãos, cada cativo, cada povo daquele, cada pessoa que foi levada, escrava de Nabucodonosor, teve que viver a sua própria experiência, teve que crescer sozinho, teve que mudar sua compreensão a respeito de Deus. Deus deixou eles lá porque a cabeça deles era dura. Era um povo difícil, e eles dizem, Senhor, nos tira daqui, Senhor, e tal, e lá em Jeremias, no capítulo 29, nós vamos ver o próprio Senhor dizendo, eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vocês fiquem quietinhos aí, que eu sei o que eu estou fazendo. E o povo chorando, e o povo gritando, mas Deus queria mudar a compreensão daquele povo acerca do próprio Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes também é assim na nossa vida. Estamos enfrentando uma luta e a gente fica, Senhor, livra a gente, Senhor, tira a gente dessa batalha, tira a gente dessa tribulação, Senhor, não aguento mais, Senhor, onde é que essa história vai parar, Senhor? E Deus está dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você vai ter que viver sua experiência, e muitas vezes amadurecer dói, passar pela prova dói, mas muitas vezes o Senhor trata conosco, e busca em nós a nossa própria experiência de fé em meio às tribulações, e busca em nós revelar o seu Filho, e revelar a sua vontade para nós, em meio às coisas que nós não entendemos, sim. E nós precisamos mudar a nossa compreensão de Deus, muitas vezes, para que Ele comece a agir na nossa vida. Não adianta a gente ficar culpando fulano, cicrano, se culpando. Não. Revista-se de toda a armadura de Deus. Creia nele, creia na sua palavra. E diga, Senhor, onde é que eu preciso melhorar? No meio dessa tribulação que eu estou enfrentando, Senhor, onde é que o Senhor quer trabalhar em mim? O que é que o Senhor quer revelar em mim? Porque certamente Ele cuida de nós, Ele sabe o que faz. Sabe? A cidade de Jerusalém está destruída. Finalmente Nabucodonosor consegue êxito. E aquele povo está perguntando, e agora? Destruir nossas casas, destruir o templo. Como é que vai ser a nossa volta? Como vai ser? Como é que a gente vai chegar lá? Vai encontrar tudo em ruínas? Sabe, irmãos, a Babilônia
muitas vezes é o lugar que nós escolhemos indiretamente, ou que muitas vezes a Babilônia é o lugar em que nós precisamos nos libertar. Eu não sei qual é a tua Babilônia. Eu não sei qual é o teu cativeiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio num Deus que providencia recomeços. Esse Deus que instruiu a Esdras para liderar a obra da restauração. O livro de Esdras vai relatar a volta desse povo. E eles agora vão ter que voltar. E eles agora vão ter que reconstruir o templo, colocá-lo em funcionamento. E é exatamente nessa volta que esse povo se torna mais forte. Mas eu pergunto para você, qual é o seu cativeiro? Qual é a sua Babilônia? Algumas lições podemos extrair para a nossa vida, à luz desse contexto. A primeira coisa é, a Babilônia não quer nos ver de pé e felizes. Mas quando Deus ordena, seus planos não se frustram. Sabe, o livro de Esdras, você vai ver o retorno desse povo. Havia chegado a hora, aqui no Salmo 126, é o povo cantando, porque chegou a hora de voltar. Chegou a hora de voltar para casa. E o povo está cantando o Salmo 126, e dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sabe, irmãos, o Salmo 113, versículo 7, diz, Deus levanta o pobre do pó, e o monturo levanta o necessitado. Sabe, Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. E se Ele permitiu que você chegasse até aí, certamente Ele tem um caminho de volta para você. Certamente Ele tem um caminho, certamente há um retorno. Certamente há um retorno, irmãos. Se estamos dispostos a mudar, se estamos dispostos a despedaçar as cadeias, se estamos dispostos a mudar a direção das nossas vidas e a sair de Babilônia, certamente os nossos pecados serão perdoados. Muitas vezes precisamos abandonar medos, precisamos abandonar vícios, precisamos abandonar rebeldia. Mas eu quero dizer para você, não importa aquilo que é o teu cativeiro, não importa qual seja a tua Babilônia, eu creio num Deus que ajunta cacos e ergue fortalezas. Mas deixa eu dizer para você, vai ser preciso o seu esforço, vai ser preciso a sua entrega. Sabe, irmãos, não espere que os outros façam por você. Existem algumas coisas que somente você pode fazer para que você seja liberto do seu cativeiro. Sabe, irmãos, o Senhor traz aquele povo de volta e começa um grande projeto para reconstruir a cidade de Jerusalém. E quando aquele povo volta, sabe o que é que acontece? Nem mesmo as pedras queimadas pelo fogo do incêndio provocado pelo exército foram descartadas. Até as pedras que ficaram queimadas da guerra, do momento difícil que eles viveram, serviram de alicerces para novas construções. Deus é poderoso
para pegar os destroços. Deus é poderoso para transformar traumas, transformar experiências negativas de vida em lições de vida, em força, em energia, em transformação, em testemunho. Deus pega aquilo que não serve, Ele pega a cana quebrada, que ninguém dá mais nada, e Ele restaura para a sua glória. A esperança, a fé, o amor de Deus derramado sobre sua vida hoje à noite. Até mesmo as coisas que você se queixa, até mesmo as dores do passado, elas podem ser usadas por Deus como lição, elas podem ser ferramentas de Deus para outros, se você assim se colocar no centro da vontade de Deus, e se você tomar uma decisão de sair da Babilônia, e se você tomar uma decisão de vencer os cativeiros, certamente o Senhor vai pegar os destroços da sua vida, e vai transformar, e vai colocar você num lugar de honra, e vai transformar em coisas úteis, para que a sua vida seja edificada, e para que a vida de outros sejam edificadas. Deus trata com amor, Deus trata com perdão. Ele não quer a nossa destruição, antes porém quer o nosso crescimento. Entendamos isso nessa noite. Deus quer a nossa felicidade. E sábio será o que aceitar essa correção de Deus. Agora, depois de termos mostrado todo o contexto que circunda o Salmo 126, vamos lê-lo novamente. Vamos ler agora como que somos essas pessoas que estamos dispostas a deixar a Babilônia para trás. Sabe? Vamos ler esse salmo como uma profecia de Deus para a nossa vida hoje à noite. Sabe por quê? Como diz a música de Sérgio Lopes, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te levantará. Amém, irmãos? Agora cante ou leia esse salmo como quem está vindo, como quem está deixando para trás um tempo de dor, como quem está deixando para trás um tempo de crise. E nós estamos vivendo um momento muito significativo em nossa nação, em que nós estamos deixando para trás um tempo difícil, um tempo de sofrimento, um tempo de cativeiro, um tempo em que nós não podíamos fazer muita coisa, em que a gente ficou preso dentro de casa, sabe? E eu quero que você leia esse salmo profetizando como alguém que vai sair dessa pandemia, como alguém que vai deixar para trás esse tempo de crise, como alguém que vai enfrentar a vida. E se você não saiu ainda de sua casa, se você está com medo, talvez a Babilônia seja o teu medo, nessa noite o Senhor nos convida, e o Senhor te convida a voltar, porque Babilônia não é o teu lugar, na escassez não é o teu lugar, sabe? Vamos declarar que os 70 anos, sabe, que nós vivemos, metaforicamente falando, foram vencidos, e que nós vamos sair desse tempo de crise fortalecidos, porque o Senhor é conosco. Aleluia. Agora imagine o judeu voltando da Babilônia, voltando para Jerusalém e cantando esse salmo. Ele está feliz, ele está subindo os degraus da escada do templo e ele está cantando. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E ele começa a dizer, olha, ficou conhecido. O que o Senhor fez ficou conhecido entre as nações. Ele diz, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres, irmãos.
aleluia. Se você já saiu dessa Babilônia, glorifique o Senhor. Se o Senhor já tirou de um deserto, o glorifique nessa noite. Ou se você ainda não saiu, mas você quer sair, e você nessa noite está dizendo: Senhor, me ajuda, comece a declarar esse salmo na sua vida. O versículo 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, aquelas águas que enchem os rios, aqueles rios que muitas vezes estão secos, e das montanhas descem aquelas águas, das geleiras que descongelam e enchem o Neguebe, Senhor. E aí ele diz assim: edifica, ó Deus, a nossa vida, preenche os nossos vazios como as águas que descem do Neguebe. É como se ele estivesse dizendo assim: o meu coração é um rio de água viva, o meu coração está hidratado pela presença do Senhor. E agora no versículo 5 ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Talvez você seja essa pessoa que está semeando com lágrima, ou que já semeou muito, e agora você já está ceifando, e agora você já está desfrutando da bênção de Deus, mas só você e Deus sabe quantas lágrimas foram derramadas. E alguém olha para você e diz: foi sorte. Essa pessoa, ela é bem sucedida, foi sorte. Essa pessoa começou bem pequenininho, e agora ela está grande, o seu comércio cresceu, mas ela não sabe que ali tem muita lágrima, que ali tem muita dor, que ali teve muitas noites de sono perdida. E é isso que esse versículo está dizendo, sabe? Aqueles que foram pacientes, aqueles que semearam, aqueles que choraram aos pés de Jesus, certamente com júbilo ceifarão. Eu não sei quem é você, se você é a pessoa que já esteve lá e agora está ceifando, ou se você é a pessoa que ainda está semeando com lágrima. Se você é essa pessoa que ainda está semeando, continue. Certamente vai chegar um novo ciclo de Deus para a sua vida. É o salmista que está dizendo que o Senhor é poderoso para restaurar e fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e de tudo que pensamos, irmãos. Ele completa dizendo: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu creio, irmãos, que é um tempo de retorno de Deus para a nossa vida. Certamente muitas lágrimas foram derramadas, certamente muitas dores, muito sofrimento, muita batalha. Mas eu creio que em todas as coisas o Senhor está, e que Ele é bom em todo tempo. É o Pai das luzes, que criou todas as coisas segundo o seu poder. Nele não há sombra de dúvida, nem variação. É um Deus poderoso, irmãos, que quando nós estamos dispostos a sair da Babilônia, Ele nos ajuda nesse caminho de volta. Sabe? Semeie, lance sua semente. Muitas vezes a caminhada é penosa, a caminhada é de muito esforço, mas não deixe suas sementes se perderem. Certamente o Senhor sustentará todas elas com zelo. Acredite que elas vão florescer, acredite que elas vão dar fruto no tempo certo. Que grande lição, irmãos, lição de fé esse salmo nos dá, não é verdade? Eu quero encerrar dizendo para você que o Senhor está nessa noite aqui para trazer restauração, que o Senhor está nessa noite aqui para trazer cura, para nos abraçar. Essa palavra foi colocada no meu coração nessa noite com o intuito de mostrar para você a restauração de Deus, aquilo que Deus é poderoso para fazer no meio do seu povo. Sabe, irmãos, Cristo está nos dizendo também, através dessa palavra, que Ele é poderoso para nos tirar da Babilônia, que significa o pecado.
Eu não sei porque eu estou falando isso, mas talvez você seja essa pessoa que está preso no pecado, está preso na Babilônia. Você até conhece Deus, você até olha para Ele e o admira, mas você está preso lá. Talvez já fazem 70 anos. Nessa noite o Senhor diz para você que Ele tem restauração para a tua vida. Através da cruz de Cristo, mediante Jesus. Ele nos traz de volta a Jerusalém. Ele nos traz de volta ao templo. Ele tem restauração para nós. Quem crê diz amém. Vamos nessa noite então orar ao Senhor. Quero convidar o pastor. Ele vai estar nos conduzindo com uma oração. Para você que está em casa, para você que está nos assistindo. Receba de